convite. Eu quero convidá-la, então, para abrir essa primeira palestra com honras, a Ângela Garcia. Seja muito bem-vinda. E ela vai se apresentar. Aproveitando, eu não citei aqui, por favor, Silvia, também, o nosso parceiro Mercoserra. Muito obrigada, viu? Ela esteve com a gente todos esses dias, eu não podia deixar de citá-la. Fique à vontade. Muito obrigada por toda a parceria. A Ângela tem dado não somente o suporte, mas toda a consultoria. Vocês vão ver a grande pequena gigante, né? Que é os saltos. A grande pequena gigante, que é a Ângela, e ela vem com todo o apoio, suporte, consultoria e equilíbrio para o que nós estivermos idealizando para Petrópolis. Nós temos o apoio do Business School, da Ângela Garcia e de todo o escopo que ela vai apresentar para vocês, tá bom? Obrigada, Luciane. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Petrópolis! E bom dia, Brasil! Até porque este evento, se você não sabe, está tendo transmissão nacional e internacional. Ou seja, este evento está alcançando milhares e milhares de empresários e também profissionais que querem atuar neste mercado. Bom, meu nome é Ângela Garcia, sou especialista em ESG, atuante neste mercado há mais de 30 anos, assessoro diversas empresas de diversos setores, já fui executiva da JBS durante 10 anos, criei a área de meio ambiente e também a área de sustentabilidade, hoje presido comitês de sustentabilidade e assessoro também empresas de diversos setores e também municípios. E para mim é uma honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha experiência. Bom, quero começar perguntando aqui para vocês, quem sabe o que é, de fato, o ESG? Levanta a mão, quem sabe o que é o ESG? Maravilha, maravilha! Estamos numa terra fértil, aonde vai ser semeado esse conhecimento, e eu quero dizer para você que está aqui, vocês de fato são privilegiados, vocês que nos ouvem também são privilegiados, porque o ESG, como a maioria dos empresários que a Luciane conversa, aborda e que eu também, tem a visão de que é voltado ao meio ambiente, né? E tem muitos biólogos, e eu sou bióloga, né, que acha que o ESG não é para biólogo. Então, existe aí uma contradição. Bom, o ESG são 3 letras em inglês: Environmental, Social and Governance. Em português é ASG, Ambiental, Social e Governança. Porém, se nós falarmos em ASG, as pessoas não vão saber. Se falarmos em ESG, vão saber. A pronúncia nem está correta, diga-se de passagem. Porque como é em inglês, né, Environmental, Social and Governance, seria ESG. Também se falarmos em ESG, ninguém vai saber. Mesmo no mundo corporativo, então é ESG mesmo. Porque pode ser que tenham pessoas nos ouvindo e falando, nossa, mas um evento e todo mundo falando ESG, devia ser ESG. Então, já assentando isso, né, para que todos saibam. Bom, o Rio de Janeiro tem uma história muito grande, global, em relação à agenda ESG. E aí, eu quero trazer para vocês que o ESG não é nada novo. O ESG já surgiu há muitas e muitas décadas, né? Então, começando aqui a nossa projeção. Será que sou eu que não estou? Não está respondendo. Não sei se é a posição. Deixa eu ver aqui. Não avançou. Nenhum dos 3 botões. Perfeito. Aqui já comentei, né? Sou bióloga de formação, tenho uma carreira muito extensa, né? MBA no Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP, estágio em Dortmund, na Alemanha,
Sou autora do primeiro e segundo projeto do mundo de redução de emissões de gás de efeito estufa, aprovado pela ONU, né, no setor frigorífico, né. Atuei na JBS. O ano passado, eu estava até me esquecendo, né? É bom olhar de vez em quando a Mini Bill. Eu ganhei um prêmio internacional como personalidade ESG, né? É um reconhecimento internacional. O próximo, deixa eu ver se vai. Tenho outras formações também, né? Auditora da ISO 9001, 45001, da ISO 14001, né? Multiplicadora também do Sistema B e uma longa jornada, né? Bom, aqui no Rio de Janeiro foi um marco global da agenda ESG hoje, né? Em 1992, nós tivemos a Rio 92. Então, o Rio de Janeiro ele tem uma história em relação à agenda ESG. Né? E foi em 1992 que foi criada a Agenda 21. Né? Hoje nós falamos da Agenda 2030, né? Mas surgiu em 1992, aqui no Rio de Janeiro, a Agenda 21, que foi o pilar básico, né, para nós chegarmos onde nós chegamos hoje. Né? Bom, eu trouxe uma pesquisa, né, e eu comecei fazendo uma pergunta aqui para vocês, né? Quem sabe o que é o ESG? E o Serasa Experian, eles fizeram uma pesquisa também. Fizeram uma pesquisa para saber o nível de conhecimento que os empresários têm em relação à agenda ESG. E foram entrevistados 520 empresários. E desses 520 empresários, 89% deles sabem e têm ações ESG, como eu acredito que todos os empresários aqui presentes também tenham ações ESG. Por exemplo, lâmpada LED, energia fotovoltaica, código de conduta. Então, foi identificado que 89% dos empresários, eles têm ações ESG, mesmo sendo pontuais, coleta seletiva, né? Mas, desses 89%, 67% não sabem o que significa as 3 letras ESG. E somente 33% deles sabiam o que é o ESG. Então, o que é o ESG? Eu vou trazer para vocês em 2 contextos. Primeiro, contexto empresarial, independente do tamanho da empresa. Se é uma empresa de pequeno, se é uma empresa de médio ou se é uma empresa de grande porte. E também vou trazer uma outra perspectiva, que é a perspectiva das instituições financeiras. Então, vamos lá. O que é o ESG na perspectiva empresarial? É um conjunto de programas, projetos, ações, critérios que as empresas precisam adotar na sua gestão e na sua operação para que ela seja sustentável. Ou seja, a empresa, ela precisa olhar tudo aquilo que diz respeito às questões ambientais da sua atividade, das questões de responsabilidade social, através de uma boa governança. E quando nós falamos de meio ambiente, e se você não sabe, o Brasil é um dos países que tem o maior arcabouço jurídico, tanto ambiental quanto trabalhista. Então, muitas vezes, os empresários e profissionais, eles falam, Ângela, mas o ESG não tem lei, né? O E é ambiental, tem um arcabouço muito grande. O social tem um arcabouço muito grande. E a governança também. Então, os pilares ambiental, social e governança têm um suporte jurídico muito grande. Então, as empresas, elas precisam olhar as questões. E hoje, por exemplo, se fala muito, né? Então, vou falar sobre isso, a gestão de resíduos. Existe uma lei, que é a Lei 12.305 de 2010, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa lei estabelece todas as diretrizes de gestão de resíduos sólidos. Então, as empresas, elas precisam olhar as questões relativas a abastecimento de água,
gestão de resíduos, emissões de gases de efeito estufa, risco de contaminação, de poluição, dependendo da atividade industrial, existe um impacto, e esse impacto, obviamente, ele é proporcional à sua atividade. Em relação à responsabilidade social, é tudo aquilo que diz respeito às pessoas. E hoje nós estamos vivendo, né, algo que nós nunca, até então, tínhamos vivido, que é o burnout, que é o absenteísmo, que é o turnover, entrada e saída de pessoas, pessoas pedindo demissão voluntária, estresse, doenças psicossociais. Existe um estudo de que mais de 32% dos funcionários hoje das empresas estão com problemas mentais, problemas psicossociais. Então, o Brasil está enfrentando uma série de problemas. E aí, no pilar social, as empresas precisam olhar o quê? Saúde e segurança, o bem-estar dos funcionários, a questão do assédio moral, assédio sexual, que é lei desde 2022, e o Brasil tem um problema sério de assédio moral e assédio sexual. O Brasil tem um problema sério, vocês vão ver aqui ao longo da minha palestra, né? É um país considerado extremamente perigoso para se trabalhar. Então, nós temos que olhar as questões ambientais. Nós temos que olhar as questões sociais. E isso impacta a empresa. Imagina uma multa ambiental. A paralisação de uma atividade industrial em função de problemas ambientais, de contaminação, de poluição, de não ter o licenciamento ambiental, que é um pré-requisito, né, para a atividade industrial. O risco que se tem de multas também por questões sociais, por questões trabalhistas, né, por questões de saúde, por questões de assédio. Então, isso envolve o pilar ambiental e o pilar social. E quem equilibra essa balança do pilar social e do pilar ambiental? A gestão. É a governança. É na governança que está toda a estratégia. Por isso que eu disse, na perspectiva empresarial, é implantar a agenda ESG, esses critérios, essas metas e indicadores, né, para que se tenha uma boa gestão, através de políticas, através de compromissos assumidos, através de uma gestão que nós chamamos de gestão responsável. Então, o ESG, na perspectiva empresarial, é adotar os critérios ambientais e sociais através de uma boa governança. Agora, na perspectiva de instituições financeiras. As instituições financeiras, elas avaliam o desempenho das empresas em relação a esses pilares. Como está o desempenho das empresas em relação às questões ambientais, às questões sociais e às questões de governança. E isso é quem determina o quê? Taxas de juros, concessão ou não de crédito, manutenção ou não da empresa dentro do banco, dentro da instituição financeira. Até porque, se uma empresa que oferece risco, o banco não tem interesse nenhum de manter essa empresa. E aí ele estabelece altas taxas. Então, o ESG é exatamente isso. Eu trouxe um pouco da linha do tempo, né? Um grande marco foi um acidente no Japão, que aconteceu entre os anos de 1962 a de 1956 a 1962, que era um despejo que tinha de mercúrio. Morreram milhares de pessoas. Durante muitos anos, décadas, as pessoas nasciam com problemas de saúde, com deformidade, inclusive, e isso impactou o mundo todo. E aí começou a ser olhado as questões de crescimento econômico com responsabilidade ambiental, né, e com responsabilidade social. Porque o crescimento econômico, ele precisa ser sustentável para que ele possa realmente crescer de maneira longeva e ter realmente perenidade. Porque se não for sustentável, ele é insustentável, né? E isso é o quê? Muito simples. Ah, perfeito. Muito bom. Bom, e aí eu trouxe toda a linha do tempo, mostrando para vocês a evolução. Opa, estou andando demais aqui?
Nossa, andei muito. Como é que eu volto esse negócio agora? Isso. Então, eu trouxe 1990 a 2000. 2000 foi lançado o Pacto Global das Nações Unidas, né? Em 1992, nós tivemos a Rio+20, que é considerado um marco histórico global, aonde foi criada, né, o que eu comentei já, a Agenda 21, que nada mais é que um plano de ação que os países deveriam adotar para que se tornassem sustentável. Foi da Rio 92, foi atualizada na Rio+20, né? Em 2012, e foi através da Rio+20 que abriu as portas para os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, o Rio de Janeiro tem uma longa história, um marco muito importante em relação à agenda ESG. Bom, o Pacto Global, ele surgiu em 2000, foi lançado em 2000, e o grande marco da agenda ESG foi em 2004, numa reunião da ONU, quando o até então secretário da ONU, Kofi Annan, ele convidou 50 instituições financeiras que tinham sob gestão 6,5 trilhões de dólares, né? E fez uma provocação, que era exatamente contemplar, no momento da concessão de crédito, as questões ambientais, sociais e de governança. Ou seja, não era o lucro pelo lucro, como era até então, mas um lucro que olhasse as questões ambientais, que olhasse as questões sociais e também as questões de governança. Em 2017, nós tivemos um avanço também, que foi criado vários frameworks, né? Não só esse, mas vários, e se for mostrar toda a linha do tempo, seria muito tempo mostrando, mas um guia aonde as empresas, elas prestassem contas daquilo que ela está fazendo em relação à agenda ESG. Então, existem riscos e também existem oportunidades, mas tradicionalmente as empresas, elas ainda não têm, né, o costume, digamos assim, de fazer as suas divulgações. Em 2020 foi criada a taxonomia sustentável europeia, e vocês vão ver que isso impacta aqui Petrópolis. Depois nós tivemos, em 2024, a diretiva europeia também de due diligence. Vou falar sobre isso também, porque impacta também as empresas de Petrópolis. Em 2024, aliás, dia 27 de novembro do ano passado, foi lançada a Frente Parlamentar ESG. E 100% dos partidos do Congresso Nacional aderiram à Frente Parlamentar. Em que estágio está a Frente Parlamentar hoje, que está regulamentando o ESG no Brasil? Está na fase de consulta pública. Agora, em setembro, nós tivemos o lançamento da taxonomia sustentável brasileira. A taxonomia, ela tem como pilar definir e considerar o que é sustentável ou não. Se a empresa ela tem algum projeto e ela vai captar recurso, quem vai determinar o quão sustentável ou não esse projeto vai ser a taxonomia. Então, isso vai facilitar muito o acesso a recursos de forma correta, porque muitas vezes acontece das empresas irem buscar o recurso e ela não ter enquadramento. Então, a taxonomia ela vem com esse propósito de enquadrar aquilo que é considerado sustentável e aquilo que não é considerado sustentável. Outro ponto, acabei apertando aqui. Deixa eu só ver. Isso. Agora, em 2025, né, agora em dezembro, nós vamos ter a COP30, né, que é um evento global de mudanças climáticas, onde muitas decisões importantes relativas a clima e descarbonização,
né, vão ser discutidos. Bom, a agenda ESG, ela está muito avançada. O Brasil é signatário do Pacto Global, que foi lançado em 2000. Portanto, o Brasil assumiu compromissos e a Agenda 2030 é uma agenda, é um cronograma de compromissos que os países signatários terão que prestar contas. E nós estamos chegando aí próximo a 2030 e o Brasil não estava nem com o ESG regulamentado e agora está correndo contra o tempo. Está correndo contra o tempo de tal forma que, até na novela da Globo, das 21 horas, né, teve uma palestra falando sobre ESG. Até então, nunca se ouviu numa novela, né, se falar em assuntos técnicos, digamos assim. E o ESG está sendo disseminado, motivo pelo qual esse evento ele é muito importante para que nós possamos divulgar a agenda ESG. Bom, agora desmistificando de uma vez por todas o ESG. ESG está relacionado a capitalismo. O ESG está relacionado a recursos financeiros. O ESG, ele é capitalismo, só que ele é um capitalismo estratégico, inteligente e um capitalismo responsável. Ou seja, para quem até então achava que o ESG é ambiental ou é social, o ESG, nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de recursos, nós estamos falando da sobrevivência de empresas e uma empresa, para sobreviver, ela precisa dar lucro, mas um lucro que adote questões ambientais, questões sociais e também questões de governança. E para vocês terem uma ideia, a taxonomia sustentável, que determina o que é sustentável ou não, foi construída dentro do Ministério da Fazenda e foi lançado agora no mês de setembro. Então, desde 2004, né, que criou-se e fortaleceu muito o ESG, a reunião ela não foi de ambientalista, ela não foi de ativista, ela foi de instituições financeiras. Eu comentei que foram 50 os maiores fundos de investimentos. Ou seja, ESG, de uma vez por todas, é capitalismo. Só que é um capitalismo que olha as questões ambientais, que olha as questões sociais e que olha as questões de governança. A taxonomia europeia, ela não é só para empresas da Europa, mas empresas de outros países que estão na Europa e países que exportam para a Europa também. E a taxonomia sustentável europeia, ela estabelece critérios para que as empresas elas continuem presentes no país e que elas continuem exportando para o país. Agora, o que acontece é o seguinte, foi criada a due diligence, ou seja, é um pré-requisito para as empresas que exportam para a Europa. Fazer realmente uma due diligence, acompanhar o que a cadeia de fornecedores está fazendo. Nós tínhamos até então no passado barreiras tributárias, barreiras sanitárias e barreiras ambientais, e agora nós estamos com essa barreira que é em relação à cadeia de fornecedores. Ou seja, pequenas empresas, médias empresas que prestam serviços ou vendem produtos para grandes empresas que exportam, elas terão obrigatoriamente que estar na agenda ESG, ou seja, a atuação dela tem que ser responsável do ponto de vista social e responsável também do ponto de vista ambiental. Porque se as empresas não forem sustentáveis, elas serão excluídas da cadeia de fornecedores das grandes empresas, seja na prestação de serviços ou seja na prestação, no fornecimento de produtos e matérias-primas. E eu vou falar um pouco mais sobre isso também. Bom, o mercado financeiro, ele tem uma lupa aonde ele avalia todos os critérios ambientais, sociais e das empresas para saber o quão sustentável esta empresa é. Uma surpresa que eu tive foi estudando o Banco Santander, por exemplo, e eu descobri que eles buscam informações até nos comitês de bacias hidrográficas para saber se uma empresa que demanda de alto consumo de água, se vai ter água nos próximos 5 ou 10 anos, para que eles possam analisar o nível de risco e, com isso, estabelecer
taxas de juros, concessão ou não de créditos, financiamentos e também empréstimos. Então, o mercado financeiro observa as empresas como uma lupa. E aí, eu trouxe aqui informações em relação ao Santander. E esse texto aqui eu tirei de um documento deles, tá? Então, nossas práticas do Banco Santander. Adotamos parâmetros sociais, ambientais e climáticos, né? Até então era só ambiental, era social, mas agora também e climáticos, na análise de risco para concessão de créditos a projetos e empresas. Influenciando nossos clientes, ou seja, eles estão impulsionando, são impulsionadores, né? Influenciando nossos clientes a adotarem boas práticas corporativas de gestão social, ambiental e também climática. Fomos pioneiros no Brasil, né? O Santander começou essa agenda em 2002 e foi o primeiro, né? Temos expandido a avaliação de risco social, ambiental e climático em nossos negócios. E por que um banco importa? Porque quem define a régua de risco e também as taxas de juros, né, concessão ou não de empréstimo, financiamento, são as instituições financeiras. Então, o Banco Santander, ele tem uma estrutura muito grande em relação a riscos. E mais, essa estrutura está ligada direto ao conselho do banco, né? Então, o que é tipicamente verificado, isso aqui é do banco, tá? Isso aqui não é que eu criei pela experiência, por informações. Não, isso aqui é um documento do banco. Governança e controles. O que eles olham? Código de conduta, política anticorrupção, canal de denúncias ativo, auditorias, controles internos. Então, as empresas, todas as empresas, elas precisam ter isso, canal de denúncia. Elas precisam ter código de conduta e ética, né? Ela precisa ter um sistema de controle, né? Ela tem que conhecer a realidade dela, se tem ou não a matéria-prima para que ela possa continuar a sua atividade nos próximos anos, né? Risco climático e ambiental, consumo e eficiência, tanto de água quanto de energia, porque é aquilo que eu disse, eu vou dar um exemplo, uma das empresas que eu assessoro, durante a Black Friday, que é o momento que se vende muito, né, acabou a energia. Acabou a energia, o escritório sede fica, inclusive, aonde está a fábrica, é uma empresa que tem mais de 30 franquias no Brasil e acabou a energia e não tinha o plano B. Então, isso é muito sério, o prejuízo que uma empresa tem quando isso acontece, realmente é muito grande, né? Imagina se faltar água, e nós estamos vivendo crise climática, ou excesso de chuva, ou seca, ondas de calor, uma série de problemas. Então, as empresas, elas precisam estar preparadas, elas precisam ser o quê? Resilientes, preparadas para todo esses problemas sociais e ambientais que nós estamos vivendo. Conformidade legal e licenças, né? Todas as atividades industriais, elas requerem licenciamentos, né? Direitos humanos, prevenção a trabalho análogo, a trabalho escravo. O Brasil tem um problema seríssimo de trabalho análogo a trabalho escravo, né? Essa semana eu olhei numa lista do Ministério do Trabalho, que é chamado Lista Suja, empresas, né, CNPJs e CPFs que estão na lista suja. São mais de 700. Isso que foi pego, sem contar, a gente sabe, os que não foram pegos ainda, né? Então, é um problema realmente muito sério, né? E aí, eu trouxe alguns casos aqui, né, para vocês verem que os bancos, eles estão preocupados sim, porque, primeiro, eles podem ter o que é chamado default, calote, né? Eles podem não ter receber do cliente se o cliente quebrar. Se quebrar por algum problema, seja de energia, seja de abastecimento de água, de matéria-prima, seja por não cumprir tanto leis ambientais como leis federais. Então, para quem não sabe,
a empresa ela é multada e o banco também, porque o banco ele é financiador e ele pode estar financiando um desmatamento, ele pode estar financiando uma empresa que tem trabalho análogo a trabalho escravo, então ele é financiador, portanto ele é processado também e é multado. Então IBAMA multa bancos, né, estatais por financiamento ilegal, né, de propriedades rurais. Então os bancos eles pagam por isso também, então eles olham não só pelo fato da empresa ser sustentável ou não, mas também de ser processado por esses crimes. Ministério Público do Trabalho aciona judicialmente os maiores bancos do Brasil por responsabilidade social. Nesse caso foram 8 bancos, né? Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, se eu não me engano, JP Morgan, são várias, 8 instituições financeiras que o Ministério Público acionou judicialmente, né, por emprestar, conceder, financiar para empresas que têm problema. Então, se a empresa ela não olha esses critérios sociais, ambientais e por isso não tem uma boa gestão, ela acaba tendo uma série de problemas, né? Então, qual é o custo, né, de uma empresa não adotar as questões ESG? Primeiro, altas taxas de juro. Segundo, que ela pode deixar de ser cliente da instituição financeira, porque a instituição financeira vê que realmente a empresa ela não tem iniciativas e ela oferece, claro, grandes riscos. E não só de calote, mas também de ser processada por conceder dinheiro, recursos para uma empresa que tem problemas. Outro problema, ela não conseguir acesso a mercados. Por quê? Porque as grandes empresas, elas estão filtrando da sua cadeia de fornecedores empresas que têm algum problema. Então, tem uma série de problemas que são gerados em função de uma empresa que não está na agenda ESG. Outro problema, né, é a cadeia de fornecedores. A cadeia de fornecedores, ela tem comprometido grandes empresas. E eu trouxe aqui o caso da Ambev e o caso da Heineken. Empresas gigantes, empresas muito sérias, empresas que têm um trabalho muito forte na agenda ESG, só que tiveram problemas na cadeia de fornecedores. E especificamente, nesse caso, é uma empresa pequena que presta serviço para essas duas empresas, prestava serviço, né? É uma empresa de logística, de transporte, uma empresa de transporte chamada Sider, S-I-D-E-R, né? Que tinha nos seus funcionários em si, né, trabalho análogo a trabalho escravo. O que acontece com uma empresa? Ela é processada também, ela é multada também. E mais, a Sider ninguém ouve falar, mas a Ambev e a Heineken, todo mundo fica sabendo, né? Então, é um problema muito sério, por isso as empresas elas estão filtrando aquelas que não estão na agenda ESG. Então, eu trouxe aqui as duas empresas que foram multadas, a Salton, né, a Aurora e Garibaldi tiveram uma multa de 7 milhões de reais. Problema de trabalho análogo também na cadeia de fornecedores. Eu posso trazer uma lista muito grande, eu demoraria muito tempo. O ano passado, em outubro, meados de outubro do ano passado, frigoríficos, trading e proprietários rurais tiveram uma multa de 342 milhões de reais. Então, existe um risco muito grande e os bancos, quando eles concedem recurso, eles acabam sendo financiadores de empresas que têm uma série de problemas, né? Resiliência e risco de desabastecimento, né? Uma empresa grande, quando ela depende muito de uma cadeia de fornecedores, se essa cadeia ela está o que nós chamamos de contaminada, está suja, ou seja, na lista suja de trabalho análogo a trabalho escravo, ela também acaba tendo uma série de problemas. Então, as grandes empresas, hoje, elas estão, inclusive, ajudando a própria cadeia de fornecedores a se prepararem para atuar de forma correta, né? Então, a agenda ESG, ela veio para colocar os empresários no eixo, né? Para que, se não olhar as questões ambientais, se não olhar as questões sociais, não tem recurso, não tem cliente. Então, as empresas, elas de fato, elas precisam entrar na agenda ESG para que ela não tenha problemas, né? E aí nós sabemos que as empresas que não estão, né, elas têm uma série de riscos, né? Inclusive riscos jurídicos
crimes, processos, né? E tudo isso acaba impactando diretamente a empresa, ela é envolvida em escândalos, quantas empresas que tiveram que mudar o nome, às vezes a empresa demora décadas para criar uma marca e para essa marca cair por terra, né? Perdendo toda aquela construção, aquela imagem que ela tinha, é muito rápido. E hoje, com os smartphones, isso ficou muito mais rápido ainda. Às vezes, coisas que ficaria ali local, hoje elas ficam até internacionais, né? Então, é muito importante as empresas estarem na agenda ESG. E aí, o ESG, né, finalizando aqui para vocês, ele é capitalismo, só que ele é um capitalismo inteligente, estratégico, que ele aborda as questões ambientais, ele aborda as questões sociais e ele aborda as questões de governança. As empresas que não estão na agenda ESG, elas estão fadadas ao fracasso. Elas estão fadadas ao fracasso. Portanto, um evento como esse é muito importante para trazer esta informação, trazer esse conhecimento para todo o empresariado. Precisa estar na agenda ESG. Se a empresa não estiver na agenda ESG, ela vai ficar fora do mercado. E estar na agenda ESG é uma questão de estratégia, é uma questão de inteligência. É o empresário, ele olhar as questões ambientais, sociais, de governança, e aqueles que estão se preparando, estão crescendo, estão dominando o mercado, estão deixando os concorrentes para trás e estão crescendo. Então, hoje é um dia de virada, hoje é um dia de mudança, é um dia de impacto, e o ESG Serra Summit, ele veio exatamente aflorar tudo isso, mostrar o que é de fato o ESG, a importância do ESG para que as empresas, as indústrias do município e também da região possa realmente crescer, fortalecer de forma sustentável, ok? Então, dito isso, quero mais uma vez, primeiro, agradecer a Deus, né, por estar aqui nesse evento excelente, importante, né, e que vão fazer com que muitas empresas aqui do município cresçam, fortaleçam e conquistem grandes mercados. Agradecer a Equilibrium em nome da Luciane, que tem feito um trabalho brilhante, que teve a coragem de se levantar e levantar essa bandeira aqui no município com o objetivo de impactar as empresas de forma sustentável. Então, muito obrigada, Luciane, e obrigada a todos vocês que estão aqui.